Eu disse pra vocês que o paiol não ia aceitar a resposta que eles tanto pediram do público. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Aê! Boa, galera! Eu também disse que o Black já tinha arrumado uma desculpa do porquê o Henrique saiu da casa. Acabou de Faz entrar uma no semana, grupo. cara. Uma semana, né? Ele entrou. Não chegou nem a completar uma semana. Não chegou Porque nem a não, completar. por mais que, beleza, a gente aceitou ele, mas ele nunca teve nenhum posicionamento parecido com nenhum de nós. Sim, ele teve coragem de dizer que o Henrique não era do paiol e que o casal Lucas e Jaque tem um fandom. Mas vem cá, não foi o Black mesmo quem disse que o casal ia dividir votos na roça e que um deles ia sair? São um casal e eles têm um fandom. Então se eu colocou os dois juntos, Divide, né? vai dividir. Pois é, não é bem isso que aconteceu e está bem longe de acontecer. O Black não mudou nada do BBB para Fazenda. Ele segue do mesmo jeito. Aliás, ele só tá um pouquinho mais soberbo do que ele estava no BBB. Agora, sabem do que mais? O Black não conseguiu jogar o BBB aonde ele reclamava o tempo todo que ele não conseguia ser ele mesmo e se reconhecer naquele jogo. Mas montava estratégias tão fodidas que ele mesmo não seguia e nas poucas vezes que ele se deu bem ali foi por causa da proteção que ele tinha do fundo do mar. E só. Gente, é aquela velha frase. O cara tá fazendo a mesma coisa. Como é que ele vai esperar um resultado diferente disso? Vai dar na mesma, vai dar sempre no mesmo resultado. A cara de tacho dele com a volta do Lucas e depois da Jaqueline mostrou sim o tamanho do tombo. O Black sentiu sim o baque da volta dos dois, mas ele não vai admitir. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Aê! Boa, galera! Pensem comigo. O cara passou a semana inteira, desde que o Chay voltou fazendeiro, planejando a roça perfeita. Colocou na cabeça que a Jaqueline saía para qualquer um ali dentro. E no final, a Jaqueline não só ficou, como também ainda trouxe o Lucas de volta e eliminou o Henrique. O Henrique, tadinho, tão bonito, mas tão esquecido. A gente lembra dele pela linguiça Aurora dele. Mas ninguém vive disso, né, gente? O Henrique queria plantar uma semente de positividade no jogo, mas não foi suficiente para conseguir fazer ele permanecer no jogo. Mas também não foi por falta de aviso da Márcia Furreca, que completa mais uma semana de vitória para ela nesse jogo. Você não fez uma boa escolha. Não, eu pensei muito. Entendeu? Será que agora o Radamés vai pagar para ver? Antes da eliminação, cabe comentar uma das cenas mais icônicas da Fazenda 15 e da Márcia Furreca na Fazenda. Ela foi falar com o Salomão, o Pavão. Gente, o Pavão é muito lindo mesmo, eu devo admitir. Ele também é muito imponente naquele jeitão dele. A cena virou um meme instantâneo porque é muito engraçado. Lembrou a Pavoa da Fazenda 14 fazendo algo semelhante. Meu querido, amor de Márcia, cadê meu pavão, cadê? Quando o programa começou, o Black seguia confiante junto com o paiol de que o Henrique ia voltar. Até disse pro Henrique, até daqui a pouco porque você tá de volta. Vejam até que ponto alguém tem que chegar na pedância. Obrigada, viu? O Henrique, a Jaqueline e o Lucas foram lá pro deck e lá eles pediram os votos para ficar. E aí o Henrique disse que ele merecia ficar porque ele queria plantar a bondade para o público e ser um exemplo pro público. E eu gosto de pensar que eu plantei uma semente de bondade. Porra, né, Henrique? Você realmente não se encaixa nesse jogo. Mas dizer que você é um agente da bondade é demais, né? A gente quer ver entretenimento e fogo no feno. E não alguém plantado o dia todo naquela casa sem fazer absolutamente nada de entretenimento. E para não deixar passar, a edição do programa também mostrou a briga do Lucas com a Alícia. E essa briga, de fato, foi provocada por ele.
Não foi ela quem foi pra cima dele. História. Um pingo. E o VAR mostrou que ele falou a verdade parcialmente. Alicia disse que ele é sem caráter sim, mas ela não disse que ele é um nada. Só para esclarecer, eles fizeram o mesmo que nós aqui no Faropop fizemos e nós também fomos buscar esse vídeo, tá aí no card. E naquelas perguntas apimentadas, a Galisteu perguntou logo pro Henrique, com aquele sorriso de galã dele, o porquê que ele sobrou no Resta 1. A resposta dele é que ele demorou demais para se posicionar e foi o último a aderir ao paiol, que por causa disso, ele acabaria sobrando. Se não fosse nesta semana, seria na outra. Então, esse Resta 1 ia acontecer de qualquer jeito. Se não fosse essa semana, seria na próxima. Para Jaqueline, a Galisteu quis saber se ela achava que foi uma coincidência ou se tinha sido algo planejado, ela e o Lucas na roça. A Jaqueline disse que foi algo planejado. E ela então pergunta para o Lucas como ele se sentiu em ter todos os poderes da chama usados contra ele na roça e que, por causa disso, ele teria se tornado um alvo. A resposta do Lucas foi posicionamento. Então, Dri, eu virei alvo porque eu me posiciono dentro do jogo, né? A edição do programa, obviamente, não levou a sério o pedido de namoro do Lucas para Jaqueline e colocou o Careless Whisper para tocar de fundo. Soou aqueles vídeos engraçados que rodam as redes sociais aí. Eu queria saber se você quer namorar comigo. E sim, o Black é um cara chato querendo ser o juiz para dizer quem é forçado ou não é forçado, ou quem tá ficando porque quer ou quem tá simplesmente fingindo. Eles até mostraram um flashback do Lucas com as fotos da Jojo para provar o que o Black disse que realmente era verdade. Ela trouxe a foto da ex-mulher pra cá. Mas no fundo, tá muito chata essa vigilância do Black pra cima do Lucas e da Jaqueline, né, gente? Tá muito chato. Nas outras perguntas picantes, a Galisteu quis saber quem era o peão mais de boa da casa e o mais mimimi. O Henrique puxou o saco do Radamés e disse que a mais mimimi era a Nádia. A Jaqueline disse que a mais de boa da casa era a Márcia Furreca e que tá se apaixonando por ela todos os dias. E aí, pro mimimi, ela não colocou só um peão, ela colocou 2. Ela disse que o Black e o Chay estão nessa categoria e que eles querem ser os donos da verdade, mas não seguem os próprios conselhos. Eles gostam de ficar ali e aqui aconselhando o dia inteiro, mas não seguem os próprios conselhos. E o Lucas puxou logo um saco da Kali quando disse que ela era mais boa e nem ela acreditou. Kali, apesar de a gente estar meio um pouco afastado um do outro. E aí ele disse que espera que ela siga o coração dela no jogo. E de mimimi, ele respondeu o mesmo da Jaqueline, o Chay. Ele disse que o Chay fomenta brigas o tempo todo e que vive soltando indiretas aqui e ali e fazendo brincadeiras aqui e ali para provocar e irritar os colegas. O que também não deixa de ser verdade, né? O Chay faz isso mesmo. O Chay realmente está tendo uma atitude muito mais agressiva que ele teve lá na Fazenda 14. Ou se ele é assim, pelo menos lá na Fazenda 14 ele tentava esconder. Na hora de anunciar os peões salvos, a Galisteu comparou cada um deles como um super-herói que tem as suas virtudes e os seus defeitos. E diz que eles precisam parar de pensar nisso porque todos nós temos momentos bons e momentos maus. Porque até os grandes heróis perdem o controle de vez em quando. Lucas foi o primeiro a ser salvo e o primeiro que voltou para a sede. E ele já voltou dizendo que agora é chumbo grosso. E aí depois ele corrige para fumo grosso entrando. Chumbo grosso! Fumo grosso! E é claro que o Black já sentiu mesmo o fumo entrando. Ele fez uma cara de cu quando o Lucas voltou. E a casa, obviamente, também não ficou nem um pouco feliz com a volta do Lucas da roça. Ninguém se mexeu, gente. Quer dizer, ninguém não. Mas... E aí, quando o anúncio da Jaqueline saiu, nem ela acreditou.
Ela estava com trauma de ser eliminada nos primeiros dias do BBB, agora ela está no caminho para ser uma das favoritas a vencer a Fazenda 15, eu acho que nem ela acreditou nisso. O Henrique foi eliminado com apenas 5,64% dos votos. E boas, né? Sabe o que é competir, entende o que é fair play, sabe... E isso porque os paioleiros juntaram as torcidas para eliminar a Jaqueline. Imagina se eles não tivessem se juntado, né? E eu bem que avisei que isso ia acontecer. Seja como for, a edição do programa mostrou também esse momento do Black dizendo que o fumo estava entrando e mostrou também o momento em que a Jaqueline volta repetindo o bordão: não imaginam o prazer de estar de volta. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Aê! Boa, galera! Boa! Obrigada. Gente, estão dizendo nas redes sociais que quem falou isso pela primeira vez foi a Gleice no BBB. E não, gente, não foi a Gleice quem primeiro disse isso. Quem falou essa frase primeiro foi a Clara na novela O Outro Lado do Paraíso em 2017. E naquela época isso virou um meme instantâneo. E em 2018, no Paredão Falso, a Gleice só repetiu essa frase. Então, essa colocação aí tá meio equivocada. Não imaginam o prazer que é estar de volta. O fato é que o Black sentiu sim o baque da volta, porque ele tinha absoluta certeza que a Jaqueline, se batesse na roça, ia ser eliminada, porque na concepção dele, ela não tem conteúdo algum. A cara de cu dele, pra mim, é a melhor e a mais representativa do baque do paiol. O cara cheio de certezas, que tinha a mais absoluta certeza que se a Jaqueline batesse na roça ela sair, acabou se dando mal e vendo o fumo entrar. E o plano armado por ele junto com o Chay e os paioleiros para a roça perfeita fracassando na frente deles. E é mais do que óbvio que ninguém na casa gostou da volta do Lucas e da Jaqueline, além do Lucas, do André, da Nádia e da Márcia Furreca. Mas isso não faz muita diferença nesse ponto do jogo, porque o próprio Black também já tinha arrumado uma desculpa para a eliminação do Henrique. Ele disse que se o Henrique saísse, não seria uma resposta para eles, porque o Henrique não era do paiol. Agora, o Tigrão esquece que se fosse o oposto, o Lucas ou a Jaque saindo, aí seria uma resposta. Eu adoro quando eles arrumam essas justificativas daquele lugar e acham que tá tudo bem falar isso, né? A Jaqueline ainda mandou uma pro Chay: vai ter que me ver brilhando por mais uma semana, sim. E a resposta irônica do Chay simplesmente estragou tudo pra ele. Vai brilhar mais uma semana, Chayão. Brilha mais. Brilha. Obrigada, meu amor. Obrigada, Brasil. O Chay, depois que assumiu essa personalidade do Black, ele simplesmente ficou muito mais soberbo, pedante, mal educado e cobrando educação dos outros sem ele ofertar a mesma coisa. E eles que passaram o dia inteiro dizendo que a roça era a resposta para eles saberem se o carro de som estava certo, já estão lá ignorando tudo o que eles mesmos disseram. Os paioleiros foram pro quarto e disseram que a culpa da eliminação do Henrique era dele mesmo, porque ele era uma planta, e depois o Black justificou a volta dos dois apenas por causa do fandom de casal. Eles estão fortes. Eles estão fortes lá fora. Mas não foi o mesmo Black quem garantiu pro Chay que os dois na roça iam dividir os votos? Agora virou fandom de casal? É que ele simplesmente se nega a entender que a Fazenda não é BBB e a Record não é a Globo. E aí, a Alicia diz que agora as eliminações vão ser de acordo com quem tem ou não tem posicionamento no jogo e que eles precisam partir pro ataque. Acho que a partir de agora também vai sair quem não se posiciona. Eu te falei isso. E não, gente, a coisa é muito mais simples. O Tonzão entendeu muito bem e disse pra eles que se a Jaque e o Lucas voltassem é porque o carro de som tava certo e eles vão sair um a um porque os dois seriam os favoritos. Quando foi pra desqualificar o carro de som, o Black não acreditava. Mas depois ele simplesmente disse que o Lucas puxou o saco da Kali na pergunta da Galisteu por causa do carro de som, por imaginar que ela seria uma das favoritas do público. E ele tá bastante errado nessa leitura. Mas aí eu coloco pra vocês que esse foi o motivo do porquê eles fizeram questão de trazer a Kali pro lado deles em primeiro lugar, né? Que história é essa agora?
É conveniência que a gente chama para essas atitudes do Black. E os paioleiros também especulam que as brigas da Cariúcha tornaram o Lucas forte e que agora eles precisam baixar os ataques ao casal. Como você chega lá, tipo assim, você é um sem caráter, isso aí pode soar mal, tá ligado? E aí eles concluem que o Henrique não era mesmo um paioleiro e que ele só entrou de última hora no paiol, mas só. Cara. Uma semana, né? Ele entrou. Não chegou nem a completar uma semana. Não chegou Não, a completar. por mais que, beleza, a gente aceitou ele, mas ele nunca teve nenhum posicionamento parecido com nenhum de nós. E aí eles ficaram preocupados com o discurso da Galisteu, que exaltou o Lucas, e a Alícia aponta que isso é um indício de que ele é um dos favoritos do público e que contra isso eles realmente não podem fazer absolutamente nada. Então, se o Brasil quer isso como favorito? Sabe o que eu acho? E o Black diz que a saída do Henrique não é um parâmetro para absolutamente nada, culparam a Cariúcha pela eliminação do Henrique por causa da aproximação dos dois, e eles nunca pensaram no óbvio. O cara saiu porque disputou a roça com os dois favoritos da edição. É muito simples, não precisa ir para muito longe. E o Black também repete o mesmo discurso que ele usou no BBB para justificar a virada de jogo do deserto. A eliminação diz mais de quem saiu do que quem ficou. Tá chata essa mesma história, tá chata essa mesma ladainha, né? E aí o paiol começa a recalcular a rota. Disseram que agora não podem mais atacar o pôr do sol tão frontalmente para não soar que o Lucas ou a Jaqueline são perseguidos na casa. Tudo pode soar aqui para eles. Tudo soa. Ainda mais pra eles que querem que... E o Radamés meteu a Márcia Furreca no meio dizendo que ela é muito chata. Tudo isso num clima completamente para baixo lá no quarto. Porra, tudo sujo. Não, o jeito dela, né? Tipo... Na cabine de descompressão, as coisas não renderam nada. E o Lucas Selfie brincou com esse trocadilho porque Henrique, de fato, não rendeu absolutamente nada. Um cara que representa tão bem a sua profissão que até dentro da fazenda, enquanto tudo acontecia, ele nada. O Selfie fez um trabalho e tanto que ele mesmo postou um vídeo resumindo a cabine de descompressão em apenas 1 minuto. Mas uma coisa o Selfie fez de relevante. Mostrou pro Henrique o seu melhor momento no jogo. Ele mostrando o volume da sua linguiça Aurora na sunga. Eu não posso mostrar aqui pelo horário, mas eu posso te mostrar o que mais viraliza da sua participação. Este momento aqui. E o Henrique também disse que o Radamés tem muito mais chances de vencer, que o Yuri vai longe no jogo e que a Jaqueline sai primeiro do que o Lucas. Uma visão de jogo zero, né? Depois ele não entende porque que ele foi eliminado. Sério? Quem sai primeiro, Lucas ou Jaque? Acho que Jaque. Rapaz, que visão de jogo, hein? Zero visão de jogo. Não sei. E lá na sala, o pôr do sol estava conversando e o Lucas falou novamente do tal discurso da Galisteu que teria exaltado ele, e a Nádia jogou na cara que os aliados dele são apenas a Jaqueline e a Kali, e não a Márcia, o André ou a própria Nádia. Mas ficou muito nítido assim. Vocês, os seus, a Jaque e a Kali. O Lucas tenta dizer que não, mas essa é a verdade. Jaqueline e a Kali são as prioridades dele que ele já gritou aos 4 ventos. Tanto que André não gostou desse posicionamento dele lá no deck. O Lucas então diz que os melhores realities são os que cada um joga sozinho e não em grupo como os criados internamente. E as melhores edições foram as edições que não tiveram grupo. E ultimamente tem surgido isso desde a Fazenda 14, onde tinha o grupo A e o grupo B. E no BBB isso ficou muito mais claro com o deserto e o fundo do mar. E na Fazenda 15 tá bastante chato. Uma coisa é você ter afinidades. Outra diferente é você ter um grupo e se posicionar igualmente ao que todo mundo no grupo quer. Soa bastante sem personalidade. A Márcia Furreca depois perguntou por que eles estão indo para a roça e voltando. A resposta dela é: o público abraçou e está segurando na mão, por isso estão indo e voltando. O povo quer que a gente seja mais enxovalhado? Por que o povo me manda pra cá de volta? Eu sou enxovalhada como uma velha fofoqueira. E o Lucas diz que eles precisam ir juntos até o fim. O Lucas pediu pra Márcia Furreca colocar a Alícia no seu lugar na próxima dinâmica de apontamento e a Márcia prometeu que vai hablar. Deixa ela comigo. Eu falei, deixa ela falar um pingo comigo essa semana que eu vou voar nela. E aí,
O André disse para Márcia que ele não gostou do que o Lucas disse sobre a Kali e afirma que ele não quer ter que recalcular a trajetória dele no jogo por causa dos outros. Mudar uma rota de vida. Do jeito que você mudou. Exato, por causa dos você outros. Você mudou e ainda se ferrou ainda. Não assim, quase. O André não tá tão errado nesse posicionamento dele, porque o Lucas, de fato, tá querendo puxar a sardinha da Kali o tempo todo com essa história de prioridade e de não fazer parte de nenhum grupo para dar a ideia de que ele tá jogando sozinho. O André, então, revela que ficou em choque com o que o Lucas disse. E a Márcia disse que não esqueceu o que o Lucas fez para ela na roça. A gente vai conversar mais sobre isso, mas assim, eu fiquei em choque. Eu sei. Fiquei em choque. Fora ficar em choque, você não achou legal, André, porque eu te conheço, você é muito fiel. Fiquei em choque. E o André ainda vai mais fundo e fala que o Lucas simplesmente poderia ter exaltado a Jaqueline e não exaltado a Kali como é que fez. Eu até concordo com o André. Só que a pergunta que a Galisteu fez para eles não se referia a quem estava no deck, mas às 13 pessoas que ficaram na sede. E como os paioleiros não aceitaram a resposta do público, eles foram para a casinha da árvore confabular. A Kali aconselha a eles terem mais cuidado com o pôr do sol e a Alicia rebate, dizendo que ela vai continuar partindo para cima do Lucas, mesmo ele sendo o favorito da edição. É porque aí ele traz como se fosse a situação de vocês. E aí, eles mesmos dizem que é melhor mesmo a Jaqueline ficar mais uns dias na casa para ela se mostrar de verdade, se queimar, ir de novo pra roça e ser eliminada. Visão de jogo 0. Mas o Black reconhece que eles floparam feio na estratégia, tanto com o fazendeiro quanto com o Lampião. Principalmente na estratégia. A gente... Porque é foda, cara. A gente com o Lampião e com o fazendeiro, a gente não conseguiu... Eu tô nesse mais um. Mas na hora de gritar que o fumo tava entrando pro Lucas, ele tava em êxtase, né? Tava quase gozando ali na frente de todo mundo. E agora admitem que eles fracassaram na estratégia que eles passaram a semana inteira armando e deu tudo errado. E quem fez isso foi o Tonzão. E aí ele diz que quem faz o caos aparece mais porque o público gosta mais. Esse blá 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 repetido deles e a gente vai te poupar disso. O Black volta a dizer que o público já tinha o Henrique numa lista de eliminação. E eu acho engraçado ele tratar o público como uma entidade que tem uma lista de eliminação, assim, igual lá o filme da Regina George. E aí, ele afirma que o pôr do sol se fortaleceu com os ataques da Cariúcha e a expulsão da Raquel. Jura? Eu pensei que o carro de som tivesse deixado isso bastante claro para ele. O Lucas ser atacado pela Cariúcha todo o tempo. Sim. Ponto. Segundo fator, expulsão da Raquel. Sim. Querendo ou não... Engrandece. Cara... Eles repetiram que não foi uma resposta do público. O Black já havia dito antes que só vai ser uma resposta do público quando alguém do paiol raiz for pra roça pra valer e por aí vai. Sério, tá muito chato essas desculpas deles. Mas alguma coisa eles decidiram. Tem que ir nas plantas para eliminá-las. E eles concluíram que os alvos maiores deles precisam ser as plantas da casa. E até fizeram uma lista delas. Sander, WL, Yuri, Lili. E só depois eles podiam partir para o André. E o Radamés se colocou como planta também. WL, Sander, WL, Lili e Yuri mais ou menos. E o Black também elegeu o WL como a maior planta da edição e que precisa ir para a roça para ser eliminado. E no fim, o Black disse que eles não estão tão errados assim e que a culpa da eliminação do Henrique é dele mesmo e só. E o Shai diz que eles não precisam recalcular a rota por nada, porque eles não estão fazendo um jogo soberbo, mesmo após o aviso da Kali para eles considerarem que o Lucas é um dos favoritos da edição. Não vejo a gente tem que recalcular o caminho, porque se eles já estão se achando agora, imagina se realmente eles estivessem assumindo isso, né? A Kali disse que os crias vão partir para cima dela para saber se o carro de som está com a verdade. Mas os paioleiros não acreditam que eles vão ter coragem de votar nela. Eles podem querer saber se tem alguma resposta.
Eu não sei se eles queimariam cartuchos. E bom, eles sempre estão pagando para ver, então eles vão pagar para ver mais uma vez. O Radamés também criou um ranço pela Márcia Furreca, que ele disse que não aceita perder para ela de jeito nenhum. Mano, eu não admito perder pra Márcia, mano. Mas ó, Rada, não é você quem decide isso, é o público mesmo, esse que você adora falar. Se você não aceita perder para ela, isso é problema seu. Mas me parece que o público realmente gosta dela por ela ser o alívio cômico e você mesmo imitou ela por isso. Então, gostando ou não, você não decide se você vai perder ou vai ganhar dela. E aí, os paioleiros ainda estão na mesma coisa de sempre. Jaqueline é forçada, ela chegou batendo nas coisas da casa, é um mimimi muito chato. Eles repetem a mesma coisa o tempo todo. O Black, então, foi conversar com a Kali e explicou o porquê que eles não podem ficar por causa de uma brincadeira que os paioleiros fizeram com ela. Ele disse que chamou ela de linda e até ficaria com ela, mas que ele tem uma pessoa aqui fora que ele fica com frequência. Sim. Eu acho você linda, acho você maravilhosa, você é muito legal, divertida. E aí, ele diz que não gosta das insinuações dos colegas do paiol, mas que ele gosta quando a própria Kali faz as brincadeiras com ele. O contexto da conversa também envolve um pedido que ele fez para os colegas de paiol que eles não façam mais esses tipos de brincadeira envolvendo os dois. Ele diz que não é ele quem puxa essa resenha, que são os colegas, e que a culpa é deles se estão shippando os dois aqui fora, coisa que realmente não está acontecendo. Pela manhã, a recalculação de rota já começou. O Black segue convicto que os paioleiros não erraram em mandar o Lucas e a Jaque para a roça, mas erraram na hora do veto. Não tinham que ter vetado o Lucas, mas o Yuri, porque o cara é bom de prova. Nosso erro foi o veto. É, foi. Só que, por exemplo, tinha muito o que fazer. E presta atenção, é a mesma coisa que a Nádia jogou na cara deles depois da roça e eles optaram em pagar pra ver, né? Deu ruim e não foi falta de aviso. Mas agora eles também concluíram que precisam ir pra cima das plantas com muito mais força e sempre precisam dar um jeito de puxá-las pra roça, porque não é isso que o público quer ver na casa. A ideia é que a gente vá com alguém que provavelmente não... que provavelmente seja o que o público tá querendo tirar, entendeu? Poxa, demorou pra alguém entender isso, né? E lá na casinha da árvore, os ex-pôr do sol faziam um piquenique. Jaqueline convidou a Kali, mas a Kali disse que ela não podia ir porque isso pegaria muito mal pra ela estar com o paiol e se relacionar com os dois pôr do sol. E errada a Kali não está. Você não tá falando assim com eles, assim, muito? Ela me chamou pra tomar café, eu disse, não, amiga, não vou não, porque melhor evitar por conta do André. Foi muita forçação de barra mesmo do Lucas, que até o André não gostou do que ele fez. O Lucas reclamou que a Alicia teve a cara de pau de dar bom dia pra ele após passar o dia inteiro debochando dele. Hoje a cara de pau da Alicia teve a coragem de me dar bom dia. A Jaqueline então responde que na próxima roça eles vão voltar a atacá-los e vão voltar a colocá-los lá. E aí o André e a Márcia foram se juntar a Jaque e a Lucas nesse piquenique e fizeram um combinado. Só que André ignorou a sugestão da Jaqueline. Como o André fez a prova de fogo na semana passada, ele não pode fazer essa semana. Então, ele prometeu que dará a bolinha para Nádia ou para Márcia e ignorou a sugestão da Jaqueline de dar a bolinha pro Lucas. Eu posso ir, né? Então, se eu pegar alguém que é ir, se me dá, pelo amor de Deus. Ok, fechou. Pode me dar. Ou dá pro Lucas. O que acontece Nádia, vamos ser sinceros, eu já fui. Então, tá. É melhor ser primeiro dar ela. O André, ele é todo na pose, mas ele realmente já pegou o ranço do Lucas por ele ter falado que a Kali era uma pessoa importante no jogo pra ele. E é óbvio que isso pegou muito mal pro próprio Lucas. O André também sugeriu que se forem precisar de ajudantes, eles podem chamar os oponentes para não irem todos do mesmo grupo pra baia. Tem que chamar a pessoa do outro grupo aí, né? Entendeu, André? Vão ter 2 de nós lá. E repararam
essa é a primeira vez que alguém que está na baia não é eliminado da semana. E também rolou um problema entre a Márcia Furreca e a Nádia. E isso é por causa de outra história. A Nádia não gostou que a Márcia Furreca colocou o André e a Jaqueline como prioridade. Sozinha na horta, ela disse que a única pessoa que ela quer ficar perto é do André. Só vou ficar perto do André agora. Só que a Márcia Furreca percebeu que tinha algo errado no ar e pediu para conversar com a Nádia. Lá na academia, a Nádia esclarece que ela ficou sim muito chateada com a Márcia Furreca por causa da fala dela de colocar a Jaqueline como uma prioridade. A Nádia afirma que da Jaque ela espera de tudo, mas da Márcia Furreca não. Quando você estava mal, na roça, eu não via já perto de você. Sempre teve. Ela sempre Sempre teve. Nádia, eu vou te contar uma história, isso que eu quero te contar. Ela contou que se aproximou e que se apegou a Márcia porque as duas ficaram sozinhas no jogo e se apoiaram nesse momento. E que a fala sobre a Jaqueline ser uma prioridade a deixou bastante magoada. Aí a Márcia já foi lá e consertou as coisas, dizendo que ela não lembra do que ela falou quando a Jaqueline voltou. E aí dá aquela engambelada na Nádia, dizendo que a Jaqueline foi a única que nunca enxovalhou lá dentro e que por isso ela tem uma relação forte com a Jaqueline, assim como a da Nádia, mas reforça que as duas têm personalidades diferentes. Nádia, não sei se você estava aqui ou não estava, eu não lembro. Sincero, honestamente, não lembro. Olha, quando eu fui enxovalhada, a Jaque foi a primeira pessoa que me deu a mão. A Nádia responde que ela nunca desrespeitou a Márcia e que, às vezes, esse jeitão da Márcia é muito impulsivo e, por isso, ela acaba criando essas confusões. A Nádia também fez questão de deixar claro que ela e a Jaqueline não são amigas. As duas se desculparam, mas ficou aquela coisa no ar. Eu confio, mas não confio. Seja como for, a Nádia também repete que ela não consegue ficar perto do Lucas ou da Jaqueline e que ela só gosta de ficar perto do André ou da Márcia por causa da relação que ela desenvolveu com os dois. Eu não gosto muito de estar próxima dela e do Lucas. Você não gosta, já reparei. É. Eu não sei por quê. Eu não compactuo com o jogo deles. As duas se acertaram, mas não dá para confiar na Nádia e nem na Márcia, e ambas sabem muito bem disso. Elas não podem confiar uma na outra. A conversa delas também envolveu a Kali, que a Márcia já disse que está aderindo ao jeitão do Paiol de enxovalhar as pessoas da casa com musiquinhas e indiretinhas. No resto da tarde, Black especula que agora vão vir roças duplas porque a conta não fecha. Tem 15 pessoas na casa e apenas 6 semanas de programa. Aí a pessoa mesma vai na outra, vai dois sair, volta aí, vai deixar que é finalista, se pau campeão. Até tem as roças duplas sim, mas elas acontecem na última semana sim. Se nenhuma intercorrência acontecer nesse meio tempo, a última semana do programa ainda vai ter 7 pessoas. Uma delas vai direto para a final após vencer a última prova e as outras 6 vão para as últimas roças e 4 saem de uma vez, restando apenas os finalistas. Pode mudar alguma coisa nesse meio do caminho, mas é muito difícil se nenhuma outra intercorrência rolar, tipo alguma expulsão ou alguma desistência. Mas uma coisa, tanto o Paiol quanto o Pôr do Sol concordam. Os crias ficaram espantados com a eliminação do Henrique. A Nádia revela que essa reação que o Paiol teve com a saída do Henrique e os crias fizeram eles ficaram bastante quietos, porque agora isso pode atingi-los também. Não achei não. Não acho não, né? É o Paiol, né? É. O Paiol, eles têm cada olho desse tamanho. Eu acho. Estão assustados. Já o Black disse que ele não gosta desse estreitamento de relações com os crias e que isso tem criado problemas para ele no jogo próprio dele e no jogo do Paiol. Por isso que eu não queria estreitar a relação, velho. E esse estreitamento pra mim foi uma essa proximidade que é. E bom, quem começou a separar a casa por grupos foram eles mesmos, mas é o que eles menos enxergam. Em uma casa cheia de espelhos, o que eles menos fazem é olhar para si mesmos lá dentro. Mesmo com todos os recados dados pelo público, pela Galisteu e pelos próprios colegas eliminados até aqui. Mas eles querem pagar para ver
Então, é o que eles vão levar.